Salve, salve galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Aldir, professor de artes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo. E eu não estou sozinho hoje eu estou com a Marizelda. Vamos viajar? Vem comigo nessa viagem. Olá galera, então vamos lá. Vamos começar a nossa viagem. Vamos falar sobre o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Primeiro vamos falar sobre o abstracionismo. O abstracionismo, como a palavra já diz, é uma coisa abstrata. É aquilo que não tem um significado. Conforme, desde o começo das outras aulas, lá quando a gente estava ainda na sala de aula, eu falei para vocês que a gente ia começar a estudar agora a arte do século XX, que é aquela arte que já começou a ficar deformada, aquela arte que começou a ter outros sentimentos, a ter o que a pessoa sente na hora de colocar nas telas, certo? O abstracionismo, esse se dividiu em dois, foi o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. Vou mostrar para vocês agora obras do Vassily Kandinsky, que é considerado por muitos o precursor do abstracionismo. Esse é o abstracionismo informal do Vassily Kandinsky. Olha só, vocês podem observar que eles usavam, não tinha uma definição correta. Eles jogavam as tintas, usavam a base, não tinha uma base definida para formar suas pinturas. Aí varia muito, vai da imaginação do espectador em olhar as obras. Observe nos detalhes das obras, não tem nada formado, não tem como você identificar o que seria uma paisagem, esse quadro, por exemplo, dá a sensação de uma guerra, né, de uma coisa assim, um quadro mais escuro, uma coisa mais triste, né? Esse aqui é como se fosse uma floresta, aí vai muito do espectador, o que ele está enxergando no quadro. Vou passar um pouco mais rápido, caso vocês queiram observar com mais detalhes, tá? Esse material está na plataforma também, e vou passar mais rápido para não ficar um vídeo muito comprido. O abstracionismo geométrico, de Kazimir Malevich. Esse vocês observem que já tem formas, tem cores, as cores mais vivas, mas eles já têm formas. Olha só, as cores e as figuras geométricas, as cores são bem organizadas na composição. E o outro também que é considerado, tanto o Malevich quanto o Mondrian, são considerados os precursores do abstracionismo geométrico. E se vocês já viram essas obras do Pierre Mondrian, é mais conhecida por nós. Todas bem elaboradas, com cores combinando. Agora vamos falar um pouquinho sobre o dadaísmo. O dadaísmo ele foi um movimento artístico que se desenvolveu devido a muitos artistas saíram dos seus países porque eles eram contra a Primeira Guerra Mundial. E então eles saíram em 1915 e eles criaram esse movimento, o movimento do dadaísmo, ou Dada, como é conhecido também. Esse nome surgiu, eles se reuniram na Suíça e o Tristan Tzara, ele resolveu abrir o dicionário e aleatoriamente colocou o dedo numa palavra. E a palavra era Dada, que significa cavalo de brinquedo. Então, por isso, o nome de dadaísmo. As obras que vocês vão ver agora são um estilo artístico deles. Às vezes vocês não vão considerar como arte, certo? Tanto que em 1915 não tinha nenhum tratado, nenhum escrito, nenhum relatório, nada que designasse esse estilo artístico. Só em 1918 que foi escrito um manifesto para considerar a arte o dadaísmo. Os artistas, eles consideravam as obras deles e achavam que o mundo era vazio de significado.
Eles achavam que, por isso que as obras deles são meio estranhas, devido a isso, um mundo é vazio de significado. Vamos lá mostrar algumas para vocês aqui, ó. Esse é o Francis Picabia, aqui do Murray, americano. Essa obra do dadaísmo, eu não sei se vocês conseguem identificar. Muitas pessoas falam que isso é uma máquina de costura enrolada num cobertor. Certo? Para muitos não é arte, mas para ele, para o movimento, é considerado arte. Esse é um ferro com taxinhas pregadas ao fundo, né? Também muitos não vão considerar, mas é um movimento artístico. Por quê? Porque eles consideravam o mundo vazio de arte, sem sentido, sem significados. Max Ernst, Jean Arp, Raoul Hausmann e esse camarada aqui, o Marcel Duchamp. Ele foi considerado um dos precursores também do movimento e o mais, digamos, polêmico da época. O que ele fez? Ele criou o ready-made, que seria que significa já feito, pronto. O que ele fez? Numa exposição dele, ele colocou um banquinho, uma roda de bicicleta em cima do banquinho. Muitos críticos da arte consideram que ele fez essa obra de arte pensando na sombra que causaria conforme a luz que incide no objeto. Se a luz vem de cá, ele vai dar um certo tipo de sombra de cá. Se ela vem de cá, aí varia também do observador com a sombra que ela vai se formar. E isso aqui é um mictório. O que ele fez? Ele foi no material de construção, ele comprou um mictório e colocou uma assinatura que não é o nome dele. Foi uma assinatura qualquer, em 1917, tem aqui, R. Mutt, 1917, e ele colocou em sua exposição, na exposição dele. Como eles estavam achando que o mundo era vazio de significados, então ele fez isso e colocou, e é uma das obras mais famosas do movimento dadaísta. O surrealismo. Esse é um movimento todo controverso à nossa realidade, né? Eles usavam muito nos sentidos da psicanálise, eles baseavam muito no Freud. Eles viajavam, eles deliravam nas suas obras. Olha só. Esse é um conhecido, Salvador Dalí. Todos nós conhecemos. Lembra dessa máscara, né? La Casa de Papel. Então, olha só. Aqui a gente observa nessas obras aqui um cavalo derretido, como se fosse tudo derretendo, né? São relógios, 3 relógios, 4 relógios aqui nessa obra. Olha o nome dela, Persistência da Memória. E como se fosse um cavalo também derretido. Aqui a gente viaja mais ainda, né? Olha só. Aqui criança geopolítica observando o nascimento do homem novo. São obras realmente para a gente viajar, né? O Catavento de Borboletas, aqui borboletas também no navio, no barco. Aqui a gente vê como se fosse uma pessoa engolindo o outro, uma cabeça com talheres, tudo bem elaborados. E esse material está na plataforma, tá? Vocês podem ver, às vezes a minha cabeçona aqui está atrapalhando vocês verem alguns detalhes das obras, mas vocês podem ver lá na plataforma que tem lá também esses slides, tá? E Juan Miró, esse camaradinho aqui, ele também faz parte do surrealismo. Vocês podem observar também que não tem muito sentido, que eles usam muito a psicanálise, eles vão muito no que a cabeça deles imaginam e captam e eles jogam na tela. Marc Chagall, olha só,
um casal voando. Aqui também são cabeças, dá alusão a uma fazenda, a indústrias lá no fundo, animais. Aqui um beijo também, como voando e com a cabeça para trás, fazendo um contorcionismo, né? Aqui umas mulheres, gato, cachorro, macaco. Então, galera, é isso. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho para vocês responderem as atividades que vai estar junto com esse vídeo, tá? Lembrando vocês que, se puder, fique em casa. Se for sair, que use máscara, higienize bem as mãos e use álcool em gel. Tá bom, galera? Um beijo, um abraço. A Marizelda tá mandando um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus.